Grande alegria ter você conosco. Boa noite, padre. Bem-vindo. Boa noite, Padre Douglas. Boa noite. Perdoe-me pelo atraso. Eu estava celebrando missa e aí, sabe como é que é, né? Um pede uma bênção, outro pede um oi. Aí a gente fica um pouquinho amarrado. Absolutamente, padre. Estávamos aqui conversando enquanto o senhor chegava, eu sabia disso, já tinha avisado o pessoal, e estava dizendo a eles, padre, que esta noite a Divina Providência nos traz assim como uma grande bênção pelas mãos de Nossa Senhora. Quando estávamos acertando a data, não sei o senhor, mas eu pelo menos não me atentei inicialmente que seria justamente no dia que celebramos a Virgem Senhora das Dores. Então eu tenho certeza que Nossa Senhora passou à frente e providenciou esse nosso momento de encontro. Muito bem-vindo, padre. Minas Gerais te recebe de braços abertos, como bons mineiros que somos, e estamos muito, acredite, mas muito felizes de tê-lo conosco. Eu que agradeço, é uma alegria sempre poder conversar com os irmãos sacerdotes, ainda mais desse querido estado de Minas Gerais. Uma alegria. Uma alegria, padre. E você que está entrando, então, o Padre Eduardo já está conosco. Mande uma mensagem para alguém, avise que já estamos ao vivo e vamos começar esse nosso momento. Eu passo a bola ao senhor, padre. A grande demanda, a demanda desta noite, é justamente esta teologia que nós temos ouvido, Padre José Eduardo, por aí e que muitos sacerdotes têm replicado. Afinal, teologia, entre aspas, o senhor nos corrija. Para só situar os nossos filhos espirituais que estão conosco, nesta noite, Padre José Eduardo, que é da Diocese de Osasco, São Paulo, ele é doutor em teologia pela Universidade de Santa Cruz de Roma e nesta noite irá nos ajudar sobre isso que temos ouvido por aí. Anjos e demônios, uma forma de linguagem, um jeito de dizer sobre a força de Deus e a ausência do bem, ou de fato uma realidade espiritual concreta? É o que nós temos ouvido, padre. Muitos dizendo que anjo nada mais é do que uma forma de linguagem, uma força de Deus, um jeito de se expressar, e que demônios também são um jeito de falar sobre a ausência do bem, a ausência de Deus. Então, a demanda dessa noite é essa. Existe ou não existe? Fantasia, uma forma de mito ou uma realidade de fato concreta, uma realidade de fé? Obrigado. O senhor fique com a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, Padre Douglas. É bom a gente ir conversando aqui para não ficar uma coisa muito monótona, na medida que o senhor for percebendo algum buraco, né? Alguma dúvida que alguém possa ter, etc. Tal, a gente vai falando aqui e a conversa vai desenrolando. Ora, essa proposição, essa ideia de que os anjos não têm personalidade, ou seja, eles não são seres pessoais, ou que os anjos sejam apenas forças, né? Forças divinas no universo, que são personificadas miticamente, né? Foi condenada pelo Papa Pio XII na encíclica Humani Generis. É uma encíclica que vale a pena ler, porque nessa encíclica ele não condena só esse erro, ele condena muitos outros erros. Aliás, ele condena todos os erros da nova teologia, chamada assim, né, na década de 50. É uma encíclica indispensável, todos nós devemos ler. E dentre os erros que ali são enumerados, estão estes erros aí que falam de que os santos anjos são apenas seres, assim, figuras de linguagem que são utilizados, ditos assim de maneira mítica, apenas para significar forças impessoais de Deus, né? Então está condenada essa tese ali. Ademais, nós temos a doutrina da igreja inteira que afirma o contrário. Então, a Sagrada Escritura diz o contrário. Na Sagrada Escritura, os santos anjos são apresentados com a sua personalidade, né? Por exemplo, o anjo que aparece a Gideão, o anjo que aparece a Jefté,
o anjo que aparece a Tobias, os anjos que são vistos por Daniel, Ezequiel. Esses dias nós estamos lendo Ezequiel na liturgia das horas, ali falam dos anjos, né? E no livro do Êxodo já, quer dizer, né, na revelação bem veterotestamentária, lá se diz: eis que enviarei meu anjo à tua frente, ouve-o, não endureças teu coração a ele, e assim por diante. Jesus fala dos anjos, quando ele diz que os seus anjos, os dos pequenos, contemplam a face do seu Pai que está nos céus. Ou quando ele diz a São Pedro, quando ele foi defendê-lo, não sabeis que eu posso chamar 12 legiões de anjos que viriam à minha presença? Ou ao sumo sacerdote, quando ele diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele fala dos anjos na parábola do joio e do trigo. Ele fala dos anjos, quando fala do juízo final, dos anjos condenados, no capítulo 25 de São Mateus, quando ele diz que ide para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, preparado para o diabo e para os seus anjos, né? Depois, São Paulo fala dos anjos nas epístolas. Ele fala de potestades, principados, de arcanjo, a voz do arcanjo ao som da trombeta, né? A epístola de Judas fala da disputa de São Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, né? O livro do Apocalipse é o livro angélico mais expressivo das Escrituras. E, ao longo da tradição católica, nós temos diversos padres da igreja, escritores eclesiásticos, que falam sobre os santos anjos. Por exemplo, Dionísio Areopagita, que teria sido um discípulo de São Paulo. Ele escreve um livro chamado A Hierarquia Celeste, em que ele fala sobre os coros dos santos anjos, a hierarquia que eles têm. Isso está bem lá no começo do cristianismo. E eles já têm uma doutrina inicial sobre os santos anjos, né? Ou, por exemplo, outros padres da igreja, como o próprio Santo Agostinho, tem um sermão sobre os santos anjos. Nós lemos na festa do Santo Anjo da Guarda, né? Ou na festa de São Miguel Arcanjo. Nós temos o Santo Ambrósio, no Hexámenon, também fala das criaturas invisíveis. Nós temos, enfim, se eu for falar aqui da quantidade de padres da igreja, São Bernardo fala sobre os santos anjos. Aliás, é difícil você negar a existência dos santos anjos quando a encarnação do Verbo foi anunciada por um anjo, né? E os comentários que os padres da igreja fazem esse texto, todos eles partem da realidade da criatura angélica que falou com a Santíssima Virgem. São Tomás de Aquino fala sobre os santos anjos na Suma Teológica. Enfim, a doutrina da igreja, um concílio de Trento afirma, no concílio de Latrão IV, etc. Há vários textos do magistério eclesiástico que falam sobre os santos anjos. Agora, mais interessante é que nós temos abundantes textos depois do Concílio Vaticano II. Nós temos o próprio Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, número 50, fala sobre os santos anjos. Nós temos na Gaudium et Spes uma menção ao Satanás e aos demônios, quando fala dos anjos maus que combatem contra a igreja. Gaudium et Spes. Impressionante. Depois, nós temos o Papa Paulo VI, quando ele escreve um documento, um texto chamado Credo do Povo de Deus, né? É um comentário à fé católica.
Então, quando ele fala da criação das criaturas invisíveis, ele fala claramente dos santos anjos. E depois, São João Paulo II tem uma série de homilias sobre os santos anjos, fala repetidamente sobre eles, catequeses sobre os santos anjos, e a melhor demonstração disso é o Catecismo da Igreja Católica, que foi escrito na época de São João Paulo II, quando Bento XVI era cardeal, chefe da Congregação do Doutrina da Fé. E o Catecismo da Igreja Católica, quando comenta a criação das criaturas invisíveis, logo no início do credo, menciona abundantemente a doutrina sobre os anjos, fala coisas muito importantes, apesar de lacônicas, sobre os santos anjos, e também sobre os demônios, em diversas passagens. Por exemplo, quando fala dos demônios, fala na criação dos santos anjos, depois na queda dos anjos, durante o credo. Depois fala, quando comenta a vida de Cristo, das tentações. Depois fala mais adiante, quando fala na parte moral sobre o pecado, das tentações. Depois fala, quando comenta o Pai Nosso, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, fala sobre o diabo. Enfim, há uma série de menções. Depois, não podemos esquecer que São João Paulo II promulgou o rito dos exorcismos. Eu nunca ouvi dizer que alguém exorcizasse uma figura de linguagem. Né? Exorcismo é exorcismo de um espírito pessoal. Né? E está promulgado pela igreja, etc. Depois, nós temos o Papa Francisco, que diversas vezes falou sobre os anjos e que muito frequentemente fala sobre o diabo. Então, quer dizer, não tem por onde escapar. Né? Os santos anjos existem, eles são criaturas espirituais, ou seja, eles não têm matéria, né? E como tais, eles são, portanto, servos da Divina Providência, que são instrumentos pelos quais a Divina Providência nos governa nesse mundo. Né? Então, acho que isso aqui é um bom chute assim, para começarmos a partida. Né? Não sei se está dando para entender. Sim, padre, perfeitamente. Perfeitamente. Então, essa crítica racionalista aos santos anjos, ela tem um fundo profundamente materialista. Né? Ou seja, a ideia de que existem os santos anjos, ela é abundantemente provada nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja, né? Portanto, a doutrina ortodoxíssima. Mas, além disso, ela tem uma outra característica. Ela também é uma doutrina racional. Por quê? Ora, pela razão, nós conhecemos a existência de Deus. Nós sabemos que Deus existe e é ato puro. Né? Isso, São Tomás, no início da Suma Teológica, o demonstra. E, de algum modo, Aristóteles também o demonstrou quando falava do motor imóvel. Né? Embora não tivesse chegado a uma, digamos assim, a uma versão acabada do argumento da existência de Deus, ele está dado ali de alguma maneira. Ora, existindo Deus e sendo ato puro, ele não pode ser constituído de matéria. Porque a matéria, por definição, é potência pura. A matéria pode ser qualquer coisa, a matéria-prima, né? Então, Deus não pode ser material. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que existem entes puramente materiais, como as pedras, por exemplo.
e as pedras preciosas e as pedras não preciosas. São entes meramente materiais. Ora, se existem entes que são meramente materiais, por que não existiriam entes tão somente espirituais, desprovidos de matéria? Uma vez que, olhando para a criação, nós vemos que ela está hierarquicamente organizada, da matéria até os seres animados, as plantas, os, os vegetais, os diversos tipos de animais, hierarquicamente ordenados, até chegar ao homem, e do homem significa que nós daremos um salto diretamente para Deus? É isso? Né? Não tem lógica. E, de fato, mesmo fora da igreja e fora da divina revelação, muitos povos antigos entenderam que deveriam existir alguns entes puramente espirituais. Por isso que os anjos existem mesmo fora da divina revelação. Povos pagãos, povos antigos, povos que não tinham recebido a revelação do judaísmo, acreditavam na existência dos santos anjos. Né? Então vocês vejam, nós estamos aqui diante de uma verdade que não é apenas verdade de fé, mas ela também tem algo de uma verdade racional. Então, a hierarquia do universo exige que existam seres puramente espirituais que estão, digamos assim, acima dos seres humanos, entre nós e Deus. E o mais curioso é que existem informações, mesmo entre os povos pagãos, desses entes espirituais com diversos nomes, né? E sempre com a função angélica, como emissários de Deus, como aqueles que comunicam alguma revelação, etc. Bom, isso demonstra que essa verdade, além de ser teológica, é uma verdade racional, né? Abundantemente determinada pelas Sagradas Escrituras. Ora, os santos anjos, portanto, foram criados por Deus antes da criação material. O credo nolo diz de algum modo, quando diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, nós afirmamos que existem coisas invisíveis. Estas coisas, ou seja, estes entes invisíveis, justamente são os santos anjos. Ora, é de fé a igreja desde sempre ensina que os santos anjos foram criados no início da criação do universo e que depois houve a chamada queda dos espíritos angélicos, né? E aí nós temos a distinção entre anjos e demônios. Aliás, é interessante que as pessoas entendam o seguinte: uma coisa é Lúcifer, outra coisa são os demônios, né? Porque as pessoas em geral pensam que só tem um demônio. Não, peraí. Né? Existe existe Lúcifer, que é o chefe dos demônios, né? Que, segundo as escrituras, era um serafim, né? Embora o livro de Ezequiel o chame de querubim. Mas São Tomás explica muito bem que ele o chama de querubim porque ele é caído, né?
E a hierarquia dos serafins é superior à dos querubins, é a mais alta das hierarquias celestes. E ele era não apenas um santo anjo, mas ele era uma espécie de protótipo dos demais anjos, uma espécie de modelo, o primeiro anjo criado, aquele que dirigia toda a adoração no céu. Era o líder de louvor de todas as hierarquias celestes. E na hora em que Deus apresenta o seu plano de salvação, porque isso é importante saber, né? Deus criou o mundo sabendo que tudo iria acontecer. E, portanto, ao criar o mundo, ele determinou a encarnação de Jesus Cristo através de Maria Santíssima. Então isso mostra o quanto Deus amou o mundo. Como diz São João no capítulo 3 do seu Evangelho. De tal modo Deus amou o mundo que entregou seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo a esse ponto. Mas diante do amor de Deus pelo homem, diante do fato de que o verbo se faria homem, o verbo não se faria anjo, o verbo se faria carne. Então, diante disso, então, Lúcifer deu o seu non serviam, não servirei. E assim se rebelou contra Deus e, conforme diz o livro do Apocalipse, arrastou 1/3 dos anjos junto dele. Algumas pessoas perguntam sobre o número de anjos. Quantos anjos existem? É uma pergunta muito interessante, porque a Escritura fala de miríades de miríades e milhões de milhões. Ou seja, há uma multidão incontável de santos anjos, mas eles não são infinitos, eles são finitos. Claro, porque são criaturas, né? Então tem que ter um número finito, delimitado. Ora, mas existem algumas teorias entre os santos. Eles discordam um pouco uns dos outros. Uns dizem que tem um número 3 vezes maior, ou até alguns dizem que 99 vezes maior do que o número dos seres humanos. Existem alguns respaldos de interpretação da Escritura que podem dar a entender isso. Outros dizem que há um número de anjos, o número de anjos é 2 vezes maior. Por quê? O número dos eleitos ocuparia o lugar do número de anjos caídos no céu. Então, como caiu 1/3, então esse 1/3 que digamos assim, de anjos que ficaram faltando, seriam ocupados por seres humanos, né? Dizem assim. E outros afirmam que o número de anjos é igual ao número de seres humanos, que existirão no universo desde o começo até o seu fim. Por quê? Segundo estes, todo anjo precisaria receber a missão de ser anjo da guarda de uma criatura, de um ser humano. E isso por um motivo, né? Porque ser anjo da guarda para o anjo é uma espécie de kenosis. Assim como Nosso Senhor se esvaziou de sua glória e se tornou homem, o jeito de o anjo imitar Cristo nesse seu despojamento seria, digamos assim, saindo da sua posição nos coros superiores e tornando-se um anjo da guarda, portanto, adscrevendo-se durante um período no 9º coro, como um anjo da guarda, né? É bonita essa teoria que diz que o número de anjos será equivalente ao número de homens, uma vez que todo anjo terá a missão de ser anjo da guarda de alguém, né? Porque isso coloca a aliança entre o anjo e o homem num nível muito maior do que aquela que a gente pensa. Ou seja, o meu anjo da guarda
é alguém que foi criado para ser meu anjo da guarda. E eu fui criado para ser guardado por ele. Portanto, a relação entre ele e eu é uma relação que ultrapassa o espaço e o tempo. E que chega na eternidade. Né? Não sei se está ficando claro, se vocês estão entendendo. Sim, padre, eu tenho acompanhado aqui os comentários e o pessoal está entendendo. Uma ou outra pergunta que eu, ao final, farei ao senhor aqui, mas está indo bem, o pessoal tem conseguido acompanhar o raciocínio. Pois é. Então, a existência dos anjos da guarda é outra coisa que, de vez em quando, aparece alguém um pouco questionando, né? Dizendo, não, mas que existam os santos anjos é uma coisa, mas que existam anjos da guarda é outra, né? Eu vejo, por exemplo, alguns irmãos que têm uma tendência um pouco mais protestante, às vezes têm dificuldade de entender a existência do anjo da guarda, né? Mas a existência do anjo da guarda é assegurada na Escritura, quando o nosso Senhor fala, não escandalizeis a nenhum desses pequeninos, pois em verdade vos digo, os seus anjos contemplam a face do meu Pai que está nos céus. Então, nosso Senhor está dizendo que os pequeninos, cada um deles tem o seu anjo, né? Ou seja, o meu anjo da guarda, ele é meu, e ele será apenas meu anjo da guarda, não será mais anjo da guarda de ninguém, né? Quer dizer, a relação que ele tem comigo é uma relação permanente. E mais, né? E mais. O meu anjo da guarda, ele esperou durante milênios para ser o meu custódio, o meu anjo, né? Então, nós podemos pensar, né, o quanto nós importamos para eles, o quanto nosso santo anjo da guarda, ele se alegra com o nosso caminho de santidade, o quanto ele participa do nosso caminho de santidade, e o quanto ele também se entristece quando nós pecamos, quando nós nos desviamos de Deus. Imagine, por exemplo, o quanto sofre um anjo da guarda de um condenado, né? São Tomás diz que no inferno, aqueles que desprezaram o seu anjo da guarda receberão um demônio perturbador, né? Quer dizer, a pessoa que se condena, ela vai ser perturbada especialmente por um torturador, por um demônio. Mas, ao mesmo tempo, o quanto o nosso anjo da guarda, se nós nos condenarmos, o quanto isso será terrível para ele, né? Veja, é como se fosse um martírio, né? Os anjos que perdem os seus protegidos são como anjos mártires, anjos que ficarão eternamente com esse déficit, né? Mas é claro, né? O lugar destes, de algum modo, pela providência de Deus, será preenchido. Ora, uma coisa interessante, né? Acerca desse assunto. Quando nós pensamos, né, que o santo anjo ele foi colocado ao nosso lado, alguém pode se perguntar, quando é que começa a missão de um santo anjo da guarda? É quando a gente é concebido ou é quando a gente nasce? Nenhuma das duas coisas. A missão do santo anjo da guarda começa no momento em que nós somos batizados. Porque é nesse momento que nós somos incorporados
ao corpo místico de Cristo, né? E é então que os santos anjos passam a nos guardar. Agora, e antes do batismo? Alguém pode dizer, mas antes do batismo nós não somos guardados por um santo anjo? Sim, nós somos guardados por um santo anjo, mas assim, quando a criança está no ventre da mãe, ela é guardada pelo anjo da guarda da mãe. Quando ela nasce, ela é guardada por um anjo da guarda do seu povo, da sua cidade, da sua família, enfim, os santos anjos que protegem aquele grupo de pessoas. Mas o anjo da guarda pessoal, quer dizer, o anjo que me guarda, gente, não sei se vocês se dão conta disso, né? Que Deus colocou ao nosso lado um santo anjo, ele criou um santo anjo lá no início da criação. Um santo anjo para nos guardar individualmente, ele é nosso. E ele não nos abandona em nenhum momento. Isso aqui é fantástico, é extraordinário, né? Portanto, nós precisamos cultivar a amizade, cultivar a união, cultivar a devoção ao nosso santo anjo da guarda, né? Porque, de fato, ele foi posto por Deus ao nosso lado. A própria Escritura diz, colocarei um anjo à tua frente, ouve-o, segue as suas instruções, né? Não lhe endureças o coração, não lhe desobedeças. Por quê? Porque ele foi o santo anjo posto por Deus para nos guardar de maneira individual. E evidente, né? Porque, veja bem, algumas pessoas dizem assim, como é que nós vamos ficar livres da força do demônio? Porque o demônio tem uma força muito grande de nos atrapalhar, os demônios, né? Em geral. Ora, Deus colocou um anjo justamente ao nosso lado para isso. Porque ele é anjo. Então, ele, tanto quanto o diabo é um anjo, e os demônios são anjos também, então ele consegue nos defender, nos proteger, afastar para longe de nós o demônio, e quanto mais nós formos unidos ao santo anjo, mais ele vai poder desempenhar o seu papel junto de nós, né? Ora, eu vi que alguém aí perguntou se os anjos têm nome, né? Ora, os santos anjos têm nome por quê? Porque eles são seres pessoais. Então, enquanto seres pessoais, toda pessoa tem um nome, é assinalada por um nome, né? Então, isso faz parte da personalidade angélica. Ora, é importante que nós entendamos essas coisas, porque hoje em dia existe uma certa angelologia circundando por aí, que é a angelologia cabalística, né? Então, esse pessoal esotérico cultua os santos anjos, mas assim, não existe, gente, entenda o seguinte, não existe angelologia teologicamente isolada, ou seja, não tem como falar dos santos anjos sem falar de Deus. E não tem como falar de Deus sem nós entendermos que ele tem uma identidade, que ele se revelou, e que a plenitude dessa revelação aconteceu em Jesus Cristo, e que ele, Jesus Cristo, a cruz, é o centro de tudo. Então, toda angelologia que chega com culto aos anjos e, esse é o teu anjo porque você nasceu no dia tal, porque, então, se você nasceu no dia tal, o anjo tal tem um salmo tal, isso é tudo bobagem, é baboseira, isso é tabelinha de gente que está mexendo com feitiçaria.
Católico não pode seguir essas coisas. A tal da angelologia cabalística, que o pessoal desenterrou aí na década de 90, sobretudo, fez muito sucesso, isso daí, para nós, não existe, né? Desse jeito que a Cabala apresenta. Isso aí é uma gnose, é uma doutrina herética, nós não acreditamos nisso. Mas os santos anjos têm um nome, né? Alguns santos, ao longo da história da igreja, alguns místicos, conheceram muitos santos anjos pelo nome. Então, a Bíblia nos revela o nome de 3 santos anjos, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Esses aparecem na Escritura. Agora, há uma tradição muito antiga na igreja que fala sobre os 7 arcanjos, né? Que é muito interessante, os 7 arcanjos, porque eles seriam patronos dos 7 dias da semana, dos 7 sacramentos, e assim por diante, né? Todo o setenário seria, de alguma maneira, teria influência de um dos 7 arcanjos. Então, além de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, fala-se de Santo Ariel, de São Graciel, de São Salatiel e de São Jofiel, né? Seriam esses outros 4 arcanjos que a igreja aprovou o culto. Existem vários lugares do mundo em que tem lá. Por exemplo, Los Angeles, a cidade de Los Angeles, é uma cidade dedicada aos 7 arcanjos, né? Se você ver algumas imagens de Nossa Senhora, Nossa Senhora dos Anjos, tem lá os 7 arcanjos ao lado de Nossa Senhora, né? Então, por exemplo, né? Gabriel seria o padroeiro do sacramento do batismo. Depois, São Sadiel seria da Eucaristia, da adoração. São Rafael seria da Crisma. Santo Ariel, do matrimônio. São Graciel, do sacerdócio, do sacramento da ordem. Da confissão, São Iofiel, da unção dos enfermos, São Miguel, né? Então, são modos, são coisas antigas que existem na igreja, que são ortodoxas, elas não são proibidas, enquanto devoção particular, né? E alguns místicos tiveram a graça de conhecer pessoalmente os santos anjos, inclusive pelo seu nome. Um deles foi São Pedro Fabro, da Companhia de Jesus, que foi um dos que foi companheiro de Santo Inácio na fundação da companhia. Ele conheceu muitos santos anjos pelo nome, né? Vários outros santos anjos também se deram a conhecer pelo nome. Agora, tomem cuidado, porque tem muita invenção por aí. Uma vez eu me lembro que havia umas pessoas que tinham o costume de botar um apelido no seu anjo da guarda, para tratar o anjo da guarda de maneira mais pessoal, mais íntima, né? Não caiam nessa, porque você pode botar o nome de um demônio no seu anjo, né? E aí a pessoa fica lá invocando uma coisa ruim. Não se deve fazer isso, né? Colocar um apelido no anjo da guarda, porque ele tem nome próprio, os santos anjos têm um nome próprio, conhecido por Deus, revelado a alguns místicos. Por exemplo, a mãe Gabriele Bitterlich, fundadora da obra dos Santos Anjos, ela teve a graça de conhecer a hierarquia celeste, né? Então ela conheceu muitos santos anjos por nome, né? Como aquilo é de revelação privada, mas a igreja sempre declarou que foi ortodoxa as revelações privadas que ela teve, né? O bispo local, etc., sempre declararam que é tudo de acordo com a fé. Mas como é revelação privada, então
não é matéria obrigatória de fé para todos os fiéis. Mas a Mãe Gabriela teve esse privilégio, essa graça de conhecer os santos anjos pelo nome. Outra coisa que de repente as pessoas podem ficar um pouco curiosas por saber, né? Seriam a questão dos coros angélicos. O que é um coro angélico? Por que existem os coros? Bom, a Sagrada Escritura fala dos coros angélicos, né? Então, aparecem vários coros nas Sagradas Escrituras. Depois, isso aparece bastante bem sistematizado em Dionísio Areopagita, né? Ele, na hierarquia celeste, ele fala bem disso. Mas, depois, alguns santos, por exemplo, alguns doutores da igreja, como o próprio São Boaventura, fala longamente sobre os coros dos santos anjos, explica, inclusive dá definições sobre os coros angélicos, etc. Envolvendo aos poucos na angelologia católica, né? Então, fala-se dos 9 coros dos santos anjos, né? Então, nós teríamos no topo o coro dos serafins. São chamados ardentes. A palavra serafim significa ardente, aqueles que queimam, né? Depois nós teríamos os querubins e os tronos. Os 3 estariam numa linha superior. Depois, nós temos os coros que estão no meio, né? Que seriam por ordem as dominações, as potestades e os principados, né? Embaixo, no círculo inferior, nós teríamos os 3 últimos coros, que seriam as virtudes, os arcanjos e os anjos. Esses 9 coros, eles são, por assim dizer, o lugar em que os santos anjos estão na hierarquia celeste, exercendo o seu ministério diante de Deus. Já que, de alguma maneira, Deus governa a criação inteira através dos santos anjos. Então, desde os elementos mais materiais até as mais sublimes correntes da graça divina, tudo isso é orquestrado por Deus na grande ordem dos santos anjos, né? E, portanto, os santos anjos, eles, digamos assim, estão organizados dentro desta ordem celeste. É claro, como caiu 1/3 dos santos anjos, e de anjos eles se tornaram em demônios, então, caíram anjos de todos os coros, né? A começar por Lúcifer, que era do coro dos serafins, né? E caíram dos querubins, caíram de todos os coros, desde o 9º até o 1º coro dos santos anjos. Bom, a gente poderia ficar aqui falando, sim, indefinidamente, mas eu não sei se interessa fazer alguma pergunta para a gente ir concretizando aí alguma coisa. Sim, padre. Uma das grandes demandas que apareceram aqui é algumas pessoas comentando então sobre esses 2 extremos, né, como que numa queda de braço. Por um lado, esse esoterismo, e nessas grandes épocas em que se fala dos anjos, como agora, né, com esta grande devoção da Quaresma de São Miguel, se pesquisar na internet, se jogar no Google São Miguel, aparece coisas assim de toda ordem, e muitas ligadas de fato ao esoterismo. E por outro lado da queda de braço,
essa, essa catequese, né? Até me falta uma palavra para dizer, que muitos estão falando e difundindo por aí, do anjo como, aí vamos lá no grego, né? Fala do ângelos, da força de Deus, como uma expressão. Então, uma das primeiras demandas que o pessoal tem dito aqui é justamente isso, já comparando com o que o senhor já nos trouxe. Essa grande queda de braço. Por um lado, correndo o risco de sair da fé católica, indo para um esoterismo, e por outro lado, essa negação da existência dos anjos, trazendo só como uma figura de linguagem. Aqui também, padre, uma outra pergunta. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, eles são considerados arcanjos? E outro também que pergunta, pode-se comparar a rebeldia de Lúcifer à mesma rebeldia de Lutero? Bom, então, primeiro, a gente tem que fugir dos excessos, porque são heréticos, né? Então, o primeiro excesso é o de quem diz que os santos anjos não existem. Eles são heréticos. Isso é doutrina de fé da igreja, afirmada por concílios, por papas, etc. O outro excesso é o da angelologia supersticiosa. Então, eles esquecem de Deus, esquecem de Cristo, esquecem de tudo e ficam concentrados apenas nos anjos, como se os anjos fossem o centro de tudo. Não é nada mais aversivo aos santos anjos do que isso. Uhum. Então, essa angelologia cabalística, ela não é revelada por Deus. Parte dela pode ter sido oriunda de algum místico judaico da antiguidade, mas depois se perverteu e virou um negócio completamente maluco. Então, nenhuma dessas duas coisas a gente deve cair nisso. É muito importante, aliás, a gente se preservar dessas coisas. Então, tome muito cuidado com a internet, viu? O pessoal às vezes vai atrás de oração, acha um monte de superstição, de coisas assim. Não se deve fazer isso. A outra coisa que perguntaram é sobre Lúcifer e Lutero, né? Olha, houve doutores eclesiásticos, por exemplo, São Roberto Bellarmino, né? Então vocês vejam que coisa interessante. São Ruperto, ele achava que o dragão do Apocalipse tinha sido Ário, né? Porque Ário jogou praticamente a igreja inteira na heresia. Então, ele achava que aquilo tinha que ter uma coisa demoníaca por trás de Ário e que ele era o dragão do Apocalipse. São Roberto Bellarmino diz que foi Lutero, o dragão do Apocalipse, porque ele jogou 1/3 da cristandade na heresia, né? Então ele diz, quem fez isso foi Lutero, ele é o dragão do Apocalipse. Eu acho que o dragão do Apocalipse é o diabo mesmo, não é alguém humano, né? Eu acho que é o diabo mesmo, que ele arrastou 1/3 dos anjos, como é a interpretação mais, digamos assim, direta do texto sagrado, né? Sim. Padre, aqui mais uma pergunta, embora o senhor já tenha tocado neste assunto. Alguém nos pergunta sobre, né, os anjos que protegem países, instituições, organizações. Seriam eles também, de algum modo, um anjo da guarda? São anjos da guarda, sim, mas anjos da guarda de instituições, de lugares, né? Porque existem. A Escritura, por exemplo, fala quando Daniel estava orando pelo cumprimento da profecia de que o povo sairia da terra da Babilônia. Aí ele faz uma oração e aí ele faz um jejum de 3 semanas. E aí diz que ele vê o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia
o Principado da Pérsia, a interpretação mais comum é que era um demônio que estava impedindo a sua oração de chegar até o céu. Ora, se você está, se você tem na Escritura demônios que se responsabilizam por territórios, né? Por que nós não podemos ter anjos que se responsabilizam por territórios, justamente que são aqueles que combatem, do mesmo jeito que nós temos um anjo que combate o tentador que vem para nos tirar do caminho da graça. Então, por decorrência, a igreja celebra, por exemplo, a festa do Anjo da Guarda de Portugal. A festa do Anjo de Portugal. Tem dia litúrgico, tem festa litúrgica. O Anjo de Portugal apareceu a Lúcia, Francisco e Jacinta, e também a Amélia, né? Essas 4 crianças, antes de que Nossa Senhora aparecesse em Fátima. Uhum. Padre, uma outra pergunta. A pessoa que, porventura, foi batizada em uma outra denominação cristã, também ela recebe um anjo da guarda? Se o batismo foi válido, sim. Ok. Uma outra pergunta ao padre sobre a forma de comunicação com o anjo da guarda. Na Bíblia traz alguns relatos, como o anjo que teria falado em São José no sonho, e outros relatos também na vida dos místicos. É possível uma espécie de receita de discernimento para saber se é o anjo mesmo que está falando ou não, traduzindo aqui em outras palavras, ou não é possível ter essa clareza? Olha, a tradição da igreja nos ensina que nós podemos e devemos invocar o Santo Anjo da Guarda. Nós temos aquela oração, Angeli Dei que custos esmei, o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, etc, etc. Então nós podemos pedir ao nosso anjo favores. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, é muito impressionante. Muitas vezes eu preciso de uma vaga no estacionamento, eu peço para o Santo Anjo para guardar no estacionamento lá muito cheio, eu consigo, né? Uma coisa impressionante. Outras vezes, né? Eu preciso falar com alguém, não estou conseguindo falar com a pessoa, né? Eu rezo ao meu Santo Anjo, rezo ao Santo Anjo da guarda da pessoa e peço para os Santos Anjos estabelecerem uma ponte e a gente conseguir falar, e minutos depois a pessoa me liga, né? Muitas vezes eu já tive situações quase milagrosas em relação a isso. Bom, eu tenho uma situação que foi muito interessante que aconteceu comigo. No ano de 2007, eu tive o Papa Bento XVI esteve no Brasil, né? Sim. E eu tive vários lugares em que o Papa esteve, eu queria muito chegar perto, como todo padre, né? Quer chegar perto do Santo Padre, falar com ele, etc. Bom, então eu fiquei rezando o meu Santo Anjo da Guarda e o Santo Anjo da Guarda do Papa Bento XVI. Para eles encontrassem um jeito de nós nos aproximarmos. Né? Ora, o que aconteceu é que eu tentei, muito, não conseguia, né? Não é impossível. É humanamente impossível, não tem como, né? Bom, terminou a missa em Aparecida, o Santo Padre ia embora, naquele mesmo dia, né, para Roma. E quando ele saiu do altar de Aparecida, eu rezando o Santo Anjo da Guarda. Então ele entrou por uma porta e todo mundo ficou preso na saída. Era bispo, cardeal, padre, todo mundo misturado ali, freira. Não podia sair porque ele ia sair pelo outro lado. Então, quando eu voltei, estava um vucu-vucu ali, eu voltei, tinha uma porta, a porta que o Papa entrou tinha um guarda. Na hora que eu passei, o guarda saiu. Olha. Aí eu olhei, não tinha ninguém de um lado, ninguém do outro, falei, vou entrar nessa porta. Entrei pela porta. Quando eu entrei pela porta, tinha um monte de policiais.
Mas era como se esses policiais, eles não me vissem, eles todos estavam olhando um para o lado, para o outro, outro falando com um, outro falando com o outro. Eu fui entrando, passando pelo meio deles, passei por trás do altar de Aparecida e vi um séquito de cardeais, assim. Então eu fui atrás. Quando cheguei na porta, os guardas iam fechar, mas acho que eles ficaram na dúvida se eu era do grupo ou se eu Da não era do grupo. comitiva. Então me deixaram passar. Quando eu cheguei na porta, estava o Papa bem na minha frente. Aí eu falei com ele, conversei, beijei a mão e tal, e tal, e tal, e saí. Então, o Santo Anjo da Guarda existe mesmo, e ele faz essas coisas, né? Muitas vezes eu peço, olha, eu preciso acordar, né? Peço ao Santo Anjo da Guarda, me ajuda a acordar no horário, né? Porque às vezes acontece, né, da gente acordar com muito sono. E olha, é Sim. incrível, eu acordo antes do relógio, assim, instantes antes do relógio, eu me acordo e vou ver o relógio está um pouquinho antes de acordar. Ou seja, o Santo Anjo da Guarda realmente faz esses favores, né? Então, essa é a maior comprovação, entendeu? Então, a pessoa está querendo, às vezes, uma coisa mística, ouvir uma voz falando, ouvir não sei o que, ver não sei o que lá. Quando, na verdade, às vezes, em coisas muito práticas, a gente percebe a presença do Santo Anjo da Guarda com a gente, né? Então, por Uhum. exemplo, se a gente vai fazer oração, pede ajuda do Santo Anjo da Guarda antes. Por quê? O Santo Anjo da Guarda ilumina a nossa inteligência, ele aquece a nossa vontade, ele age junto de nós para nos ajudar. Uhum. Padre, exatamente, belíssimo testemunho. Nossa, que coisa maravilhosa, né? O anjo levou o senhor até o Santo Padre. Exatamente dentro disso que o senhor está dizendo, uma pessoa aqui perguntou agora há pouco se pode rezar para o anjo da guarda quando há algum conflito, por exemplo, com alguma pessoa no trabalho que não se dá muito bem, que tem alguma dificuldade, se pode pedir para o anjo da guarda daquela pessoa acalmar, ajustar as coisas e tornar uma Pode. convivência mais harmoniosa. O Padre Pio tinha muito disso. Então, por exemplo, a pessoas iam se confessar com o Padre Pio sem se preocupar qual era o idioma que ela falava, né? Uhum. Então, se chegasse o japonês, o Padre Pio atendia do mesmo jeito que um chinês, do mesmo jeito que um javanês, qualquer língua, ele atendia a confissão. E perguntava para ele, como é que o senhor consegue entender os penitentes? Ele dizia, não, é o Santo Anjo da Guarda que vai traduzindo. Traduz. Então, o Santo Anjo da Guarda traduzia, ele entendia, depois o Santo Anjo da Guarda dizia o que ele tinha que falar e ele falava na língua do penitente. Então, o Uhum. Santo Anjo da Guarda é um ótimo mediador para essas situações. Quando nós precisamos ali, né? Então, rezemos o Santo Anjo da Guarda, às vezes as pessoas estão um pouco perturbadas. O Santo Anjo está tentando fazer tanta coisa, está precisando de uma ajuda, está precisando que a gente reze junto, né? Por aquele protegido. Então, o Santo Anjo da Guarda agradece, isso sim. Outra pessoa, padre, pergunta o seguinte: ela parece que tem alguma convivência com alguém que é espírita, alguma coisa nesse sentido. E ela diz que lá, pelo que ela escuta dessas pessoas, eles têm alguns rituais aos anjos da guarda. Então ela pergunta assim: se na nossa tradição católica, é claro, não seguindo esses rituais que eles têm, meio que supersticiosos, mas se é possível a gente, por exemplo, acender uma vela ao anjo da guarda, fazer alguma oração específica, algum ato devocional se isso faz parte da nossa tradição católica ou se a gente está fugindo daquilo que é nosso. Pode, os católicos sempre fizeram isso, acenderam velas, rezaram os Santos da Guarda, até ofereceram comunhões em honra do Santo Anjo da Guarda, assistiram a missa em honra do Santo Anjo da Guarda, justamente para ajudar o Santo Anjo da Guarda no cumprimento da sua missão, né? Uhum. Exato. E aqui algumas perguntas, padre, que estão voltando, né? Por exemplo, e o senhor já respondeu, eu posso dar um nome ao meu anjo da guarda? Posso dar um apelido? O senhor já disse isso, né? Do cuidado, Não, né? não pode fazer isso. O pessoal Nosso anjo. tem que entender que o Santo Anjo tem o seu nome. Nós não podemos ficar aí inventando coisas, dando para ele um nome. Não, 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 não faça isso.
Há pouco tempo, padre, eu atendi uma pessoa em direção espiritual e que, na verdade, um aconselhamento, nem era bem uma direção, mas viu na internet uma oração, uma espécie de um refrão orante, né, que o pessoal chama de mantra, que era assim em latim, muito bonito. E ela disse que estava rezando aquilo. Padre, quando eu fui verificar a letra, assim, era um negócio, não estava invocando nominalmente um espírito maligno, mas um negócio muito perigoso, assim. E a pessoa gostou, porque a melodia era boa, gostosa, porque estava em latim, achou assim que, nossa, agora estou rezando em latim e tal, mas é um negócio assim bastante perigoso, né? Justamente nesse sentido que o senhor está dizendo. Às vezes não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo e invoca anjos e outras coisas. Aqui, padre, quando a gente morre, o anjo ele volta para o céu? O que ele faz? Ele fica por aí? Não, o santo anjo ele está sempre a serviço de Deus, em primeiro lugar, né? Então, quando nós morremos, ele volta ao serviço de Deus que ele desempenhava antes do nosso nascimento. Sim. Ou aquele que o Senhor lhe assinalar, né? Certo, padre. Outras perguntas tantas que estão aqui, deixa eu verificar, mas estão muitas repetidas. Aqui uma pergunta também, que é que eu acho que o senhor já respondeu. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, alguém pergunta, são anjos ou são arcanjos? Eles são arcanjos, ou seja, eles são do oitavo coro. Mas a tradição da igreja diz que os sete anjos, os sete arcanjos, né, que o oitavo coro seria composto de sete arcanjos apenas. E são sete porque eles seriam os que seriam como que capitães dos anjos do nono coro, divididos em domínios, em divisões de exército, digamos assim, né? Uhum. E os sete arcanjos, quando os anjos caíram, São Miguel, que é do oitavo coro, ele não é do coro mais alto, ele não é um serafim, ele é do oitavo coro. Então, é um anjo de coro inferior. São Miguel se levantou e ele, pela força de Deus, derrotou Lúcifer e todos os anjos que prevaricaram junto com eles, que apostataram junto com ele. Então, por causa disso, né, os sete arcanjos teriam sido elevados ao coro dos principados. Por isso que se chamam príncipe arcanjo, né? Porque eles teriam sido elevados pela graça ao coro dos principados também. Mas o que é admirável nisso tudo é que São Miguel é um dos menores anjos e Deus ele o elevou. Aliás, ele teve o poder de derrotar todo o inferno pela força de Deus. Uhum. Então aí nós vemos o quanto a humildade é importante, né? Se alguém quiser lutar contra o diabo na base da soberba, da arrogância, etc., vai se dar muito mal. É interessante, né, padre, que na ladainha de Todos os Santos, as primeiras invocações, logo após a litania, clamamos por São Miguel. Não é? Como um grande protetor da igreja. Padre, perguntas que estão se repetindo. A última, que eu imagino assim que aparece aqui, fora que o senhor já respondeu e que de certo modo estão dentro uma da outra. Alguém pergunta sobre a batalha espiritual. Se os anjos e demônios, se eles se reconhecem, se veem, se realmente essa luta, essa batalha espiritual, se ela de fato é travada como a gente imagina, como uma guerra mesmo, ou se é de um outro modo. Sim, a batalha espiritual é uma guerra entre a luz e as trevas. Portanto, ela existe. Agora, claro, a gente imagina assim, guerra com espada, com bomba, com não sei o que, coisa desse tipo, com tiro, né? Então, não nesses termos, mas é uma batalha real entre anjos e demônios. Uma batalha na qual nós estamos implicados.
Então, não é que nós estamos passivos enquanto eles estão combatendo. Eu acho muito interessante isso, padre, porque algumas pessoas entendem a batalha espiritual numa chave muito assim: vou invocar São Miguel me defenda, meu santo anjo me defenda, etc. Tal. Mas espera aí, você também é soldado. Hum, Você tem que fazer uso do nome de Jesus, você tem que fazer uso do sangue de Jesus, você tem que fazer uso ah, da, da, das chagas de Cristo, da invocação do nome de Maria, da invocação de Nossa Senhora, né? Tem que fazer uhum. uso de tudo isso e de muito mais coisas, e combater e expulsar, né? E mandar para longe. É porque nós estamos lutando também, nós estamos revestidos de autoridade nessa guerra. Nosso Senhor nos mandou expulsar os demônios. Não precisa ser padre para expulsar o demônio, precisa ser padre para rezar o ritual de exorcismo. E além de ser padre, tem que ter a autorização do bispo. Sim. Mas se eu estou aqui, por exemplo, nesse ambiente, eu me sinto atacado, então eu tenho que usar a autoridade que eu tenho pelo batismo, pela crisma, em união com o Santo Anjo, repelir as forças espirituais. Deus me revestiu de autoridade para isso. Uhum. Perfeito, padre. E algumas outras perguntas, muitas delas se repetem, a live ficará aqui, meu povo, e depois vocês voltem e vejam novamente, porque algumas o padre de fato já respondeu. Tem algumas pessoas que chegaram depois e já, 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 já tínhamos, já estávamos bem adiantados. O ensinamento da igreja. Ah, sim, uma última pergunta, padre, que é aqui, por que que São Miguel ficou como este grande, digamos assim, esse grande paradigma dos santos anjos? É, teria algum motivo? Porque justamente São Miguel foi aquele que, diante do ato de soberba de Satanás, de Lúcifer, né? Desse ato de soberba, São Miguel se levantou e disse: quem como Deus? Quis ut Deus? Quem como Deus? Então, porque apesar dele ser um dos anjos inferiores, estava no oitavo coro, apesar de ser dos anjos inferiores, ele se levantou para defender a honra de Deus, que estava Hum, sendo ultrajada por Lúcifer, e Deus lhe deu toda a graça naquele instante. Né? E ele se levantou pela humildade e ele derrotou o inferno inteiro. Então, é por isso que ele é dentre os santos anjos, ele tem uma posição espiritual diferenciada, porque ele dirigiu a ofensiva contra Satanás, né? Então, por isso ele tem uma posição muito diferenciada. uhum. Padre, uma pergunta aqui. Alguém dizendo assim, no tempo da teologia de Francisco, não estaria ultrapassado falar de anjos? Eu Ué, não sei. o Santo Padre, ele mandou colocar a oração a São Miguel depois do terço. Isso. Isso. Se não Ele me engano, mandou no ano, colocar. É. se não me engano, padre, no ano de 2018, se não me engano, eu até estava em Roma, eu estava em Roma nesse período, no mês de outubro. Ele pediu que, por causa do mês do Rosário, que a cada dezena rezássemos a oração a São Miguel, se não me engano, e A depois São isso Miguel. perdurou, não é? A São Miguel e a São José. Ele mandou rezar a oração São Miguel e São José. E ele mandou colocar no Jardim do Vaticano uma imagem de São Miguel. Esmagando o diabo. Então, não é verdade isso não, viu? As pessoas, elas têm um Papa Francisco muito imaginário na cabeça. Gente, vocês têm que parar de ouvir a Globo e acessar o site do Vaticano. O pessoal não está entendendo. O pessoal fica acreditando no que diz a imprensa. Ele não acredita no que diz a igreja, né? Cria-se um papa muito caricato, né, padre? Esse muito ao É, gosto do freguês. exatamente. Padre, eu imagino que as demandas aqui são essas e
Olha, com sinceridade, gostaríamos muito de recebê-lo aqui com o nosso jeitinho mineiro, viu? Tá Convidar o senhor bom. para tomar o nosso café. Apesar de que aqui tá um calor, padre, não sei em São Paulo, mas aqui Também tá. tá meio quente. Hoje tá meio friozinho, que tá, a chuva Ah, quebrou aquele bafo que tava, né? Mas hoje tá um pouquinho friozinho, mas tava quente. Ontem tava demais de quente. aqui em Minas Gerais, muito quente, mas o mineiro é assim, mesmo no calor, o café ajuda a gente a até esfriar as ideias. Então, É, um café com pão de queijo, todo mundo gosta, né? esperamos em breve, padre. A nossa ideia, o nosso desejo era que o senhor estivesse conosco presencialmente, mas ainda com muitas dificuldades aqui na nossa região, por causa da pandemia, esta nova cepa, esses desdobramentos do vírus. A gente não sabe, as prefeituras muito assim, sem saber o que fazer, mas esperamos em breve, com a graça de Deus, a providência divina, é assim que a gente conseguir se organizar um pouco e tiver um pouco mais de calma, não é ter o senhor conosco talvez para um, sei lá, né, um final de semana, aí combinaremos assim tempo oportuno para poder beber dessa fonte assim de modo mais próximo. Mas muito obrigado, padre, pela sua disposição, pelo seu empenho, por esta noite que a Divina Providência nos preparou. Por favor, fique à vontade para suas considerações e, de antemão, muito obrigado. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade de falar com todos vocês e rezar muito, né, aos Santos Anjos. Nós estamos precisando rezar, precisamos ter devoção aos Santos Anjos, difundir a devoção aos Santos Anjos por todos os meios que nós tivermos, a doutrina da Igreja sobre os Santos Anjos, sem nos esquecermos que o centro da doutrina da Igreja aos Santos Anjos é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os Santos Anjos são ministros de Cristo para a obra da redenção. Então, temos que nunca perder isso de vista, porque senão a angelologia vira um carnaval, como o pessoal esotérico está fazendo por aí, e nos firmarmos muito nesse caráter cristológico que a angelologia católica tem. É uma alegria, agradeço muito o convite que o senhor fez de fazer essa live consigo. Padre, eu agradeço mais uma vez e me deixa só reforçar. Meu povo, estamos ouvindo Padre José Eduardo, que é doutor em teologia, ou seja, é alguém que sabe o que está dizendo. Não é? Infelizmente, cuidado com essas vozes que muitos ouvem por aí, inclusive falando contra a igreja, contra a doutrina, como nós ouvimos aqui, querendo um papa ao seu gosto. O Padre José Eduardo é alguém que estudou, que sabe, que tem autoridade naquilo. Padre, não é usando do título para reforçar, não é o título como argumento de autoridade, não é isso. Mas é porque, infelizmente, a gente ouve tantas vozes, inclusive dentro da igreja, não é que é difícil. Então, eu quero reforçar, eu disse antes, né, do homem de fé que o senhor é, do seu testemunho, do seu exemplo de caridade, de amor a Deus, de devoção, mas uso aqui também dos seus anos de estudo, né, de leitura. Doutor pela Universidade da Santa Cruz em Roma, e é alguém que diz com propriedade, porque é alguém que entrou na ciência teológica, bebeu das grandes fontes e nos guia por um caminho seguro, né, da fé católica. Obrigado a cada um de vocês. Peço aí que acompanhe o padre Zé Eduardo lá nas redes dele, também o padre Douglas, está aí fácil, só nos acompanhar para irmos conversando nessa conversa. Faça um print desta tela, depois poste o padre e a mim também para nós vermos. Padre, eu gostaria que terminasse com o senhor conduzindo uma pequena oração e nos dando a bênção a todos nós. Padre, tem gente do Brasil todo, viu? Aqui de Minas Gerais, do Nordeste, gente de São Paulo, Diocese de Osasco aqui em peso com a gente, o pessoal saudando o senhor ali. Bastante gente de muitos lugares do Brasil. Muito bom. Então, eu agradeço e peço a todos aí que nós tenhamos grande perseverança na nossa devoção aos Santos Anjos da Guarda. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a celeste hierarquia, guardai-nos nesta via. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, padre.
Deus abençoe o senhor e lhe conduza sempre mais pelos caminhos da santidade, que eu sei que o senhor já está bem avançado no percurso. Quem me dera, quem me dera. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço, obrigado. E muito Abraço. obrigado a cada um de vocês que ficaram conosco. Que Deus os abençoe sempre. Obrigado pela sua companhia. Siga o Padre José Eduardo e o Padre Douglas aqui